irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa e bendita palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos fazendo exposição sequenciada desta carta, estamos chegando ao fim. E agora vamos considerar os versos 10 a 13. Filipenses capítulo 4, os versos 10 a 13, uma nova e a última sessão da carta antes da sua conclusão. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Bendito Deus e bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra. E diante de verdades profundas, preciosas, que têm uma implicação tão prática na nossa vida. Rogamos que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos ilumine o entendimento para compreender os nossos maus caminhos, compreender algo do poder que há em Cristo Jesus para nos fortalecer e nos ajude a sermos crentes maduros e fiéis, prontos para toda boa obra, contentes em toda e qualquer circunstância. Abençoa o teu servo que fala contigo, o Senhor conhece as fraquezas e debilidades, que o teu Santo Espírito transborde e a despeito de nós abençoe o teu povo. Ele é o pregador por excelência, é aquele que penetra os corações, os excessos mais reclusos da nossa consciência e é capaz de dar vida dentre os mortos e edificar a igreja também. Abençoa, Deus, aqueles que não te conhecem, que estando no nosso meio eles possam testemunhar que o Senhor habita no meio do teu povo e possam buscar unicamente aquele pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo Jesus. Abençoa também as crianças que ainda não compreenderam plenamente as coisas da tua palavra, mas fazem parte da aliança, que o Senhor as abençoe também e não as deixe desamparadas, mas que Cristo as traga para perto, como Ele sempre faz. Guarda-nos o restante, ó Deus, dessa exposição. Que a Tua graça repouse sobre nós. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, as virtudes que o mundo geralmente exalta e louva e cultiva, raramente encontram um reflexo nas virtudes que a Bíblia apresenta como verdadeiras virtudes. O mundo, por exemplo, valoriza a esperteza e a sagacidade, enquanto a palavra de Deus apresenta a simplicidade e a honestidade como verdadeiras virtudes cristãs. O mundo valoriza a agressividade e a assertividade,
Enquanto a palavra de Deus nos coloca a mansidão e a longanimidade como virtudes a serem cultivadas e perseguidas. Características que são completamente opostas umas às outras. O mundo busca o prazer de forma incessante. Buscar o prazer, viver regaladamente é uma grande virtude. Enquanto a palavra de Deus apresenta a pureza e o domínio próprio como verdadeiras virtudes cristãs. Para o mundo, a maleabilidade ou flexibilidade moral é uma virtude. Mostra que você não é radical, mas é alguém flexível, enquanto a palavra de Deus apresenta a integridade em toda e qualquer circunstância e a fidelidade como virtudes verdadeiramente cristãs. De modo que o virtuoso segundo o mundo é um ser completamente distinto do virtuoso segundo a palavra de Deus. Podemos dizer que o crente virtuoso, ele tem um reflexo da imagem de Cristo no seu ser, na sua atitude, no seu comportamento, na sua mente e emoções. Enquanto o virtuoso, segundo o mundo, o virtuoso incrédulo, o virtuoso louvado pelo mundo que não conhece a Deus, ele tem um reflexo da imagem do maligno. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vós sois do maligno, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Andam segundo o maligno. E uma das virtudes que o mundo cultiva, sobretudo talvez na nossa cultura e na nossa geração, que não encontra paralelo bíblico, é a virtude que o mundo chama a virtude da ambição. Segundo o mundo, a ambição é um forte desejo insaciável por crescimento e desenvolvimento pessoal. Geralmente está associado a um desenvolvimento profissional, ou a um desenvolvimento financeiro, ou a respeito de fama ou prestígio, mas o mundo louva a pessoa ambiciosa como alguém virtuoso, como uma pessoa virtuosa. Um dicionário que eu consultei, o dicionário Michaelis de referência, define a palavra ambição como sendo um forte desejo de poder ou riqueza, ou honra ou glória. Um forte desejo de poder ou riqueza, ou honra ou glória. E coloca a palavra cobiça como sinônimo da ambição. E para o mundo, se você não é uma pessoa ambiciosa, você não tem motivação para fazer o seu trabalho e dar tudo de si. Como se a ambição pessoal fosse o único fator que pudesse verdadeiramente motivar uma pessoa a fazer o seu melhor. Para o mundo, a ambição é uma grande virtude. Porém, a palavra de Deus, meus irmãos, é clara com respeito à virtude verdadeiramente cristã, que não é a ambição, porém é o contentamento. O contentamento cristão, o verdadeiro contentamento cristão é o que de fato reflete a imagem de Cristo. Isso vemos claramente na palavra de Deus. Por exemplo, alertando contra o perigo da ambição pecaminosa, o Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele descreve a semente que foi semeada entre espinhos como aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra. O Senhor deixa claro que a ambição pelas coisas deste mundo, que o mundo valoriza como uma grande virtude, trabalha em oposição ao cultivo da vida espiritual, pois sufoca a semente da palavra e não a deixa frutificar. Por outro lado, vemos a palavra de Deus exaltando o contentamento. João Batista, por exemplo, você deve se lembrar, quando estava pregando e muitos estavam se convertendo e vindo até ele para compreender
como agora deveria ser a sua vida com Cristo. Ele instruiu, por exemplo, os soldados que perguntaram a ele: o que faremos agora? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com a vossa paga, aprendam a viver com contentamento. Talvez o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, foi ainda mais enfático quando disse que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento e não com a ambição do mundo. Ele acrescenta: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, diz o apóstolo Paulo. E ele acrescenta a semelhança do que Jesus falou: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências ou ambições insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Para o mundo, isso é loucura. Para o mundo, estar contente com a situação que Deus nos deu, estar feliz e satisfeito, sem a ambição da riqueza, sem a ambição da fama, da honra e do prestígio pessoal, é loucura. Uma pessoa sem ambição, diz o mundo, está morta. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E a passagem, meus irmãos, que está diante de nós, Filipenses 4, de 10 a 13, é a clássica passagem nas Escrituras que trata a respeito da virtude do contentamento cristão. Nessa passagem, o apóstolo Paulo dá uma declaração pessoal de que a sua vida ela é marcada por verdadeiro contentamento, mas também o apóstolo desenvolve, ou demonstrando ou detalhando os elementos básicos que compõem ou caracterizam o contentamento cristão, e mais do que isso, ele nos aponta o caminho para o aprendizado, ou para o cultivo, ou para o desenvolvimento do mistério e do segredo do contentamento cristão. Assim, meus irmãos, com a ajuda do Senhor e na dependência do Espírito Santo, queremos considerar esta passagem sobre o seguinte tema: o segredo do contentamento. O segredo do contentamento. E queremos considerar 3 pontos. Em primeiro lugar, queremos considerar as características do contentamento cristão. Em segundo lugar, a força do contentamento cristão. E em terceiro, o aprendizado do contentamento cristão. As características, a força e o aprendizado do contentamento cristão. Porém, antes de considerarmos propriamente o tema, precisamos entender algo do contexto. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo está em Roma, prisioneiro, aguardando o julgamento da sua causa, em cadeias, e escreve a Filipos, uma igreja plantada por ele. O motivo pelo qual, ou melhor, o contexto histórico que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos filipenses, os irmãos devem se lembrar, é porque os irmãos da igreja de Filipos enviaram para Paulo, pelas mãos de Epafrodito, um donativo, uma oferta ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele plantou aquela igreja de Filipos. Foi uma igreja que foi plantada com muito suor, com muita oposição, muita dificuldade. Em Atos 16 nós temos um relato, mas também com muita alegria. Pois ele diz no início da carta, os irmãos talvez não se lembrem, há muito tempo que expomos, mas ele disse no capítulo 1 que aquela igreja, desde o primeiro dia que o apóstolo Paulo estava ali pregando o evangelho, se mostrou cooperador no evangelho com o apóstolo Paulo. Eram verdadeiros parceiros do apóstolo Paulo na pregação do evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer, os irmãos se lembram, que aquela igreja para ele, a sua coroa e a sua alegria, igreja cheia de amados irmãos muito saudosos. Certamente ele tinha muita saudade. E a saudade, meus irmãos, era justificada. Porque já fazia muito tempo
que o apóstolo Paulo não via aqueles irmãos. Foi mais aproximadamente 10 anos atrás que o apóstolo Paulo tinha plantado aquela igreja. Entre a escrita da carta aos Filipenses e a plantação da igreja, 10 anos tinha se passado. Não sabemos exatamente quanto tempo o apóstolo Paulo não tinha contato com aquela igreja, mas certamente já tinham se passado muitos anos desde que o apóstolo Paulo tinha tido algum contato com aquela igreja. O apóstolo Paulo, pela perseguição e também pelo seu ofício apostólico e como um missionário, não pôde ficar em Filipos, mas progrediu, avançou para Tessalônica e outras igrejas, indo afinal a Roma, e perdeu um pouco o contato com a igreja de Filipos. Nesse primeiro momento, quando o apóstolo Paulo saiu, a igreja ainda sustentou Paulo, enviou não uma nem duas vezes, mas algumas vezes donativos, ofertas para sustentá-lo no seu ministério. Mas já havia um bom tempo que Paulo não ouvia falar daqueles irmãos. Porém, lá está Paulo, encarcerado em prisão domiciliar. E alguém bate a porta. Quem será? Talvez a sua sentença de morte. Mas quando ele abre a porta, o seu grande e saudoso amigo Epafrodito estava ali para visitá-lo. Certamente o apóstolo Paulo não podia nem imaginar e nem acreditar o que os seus olhos estavam vendo e contemplando ali agora. Epafrodito da igreja de Filipos, aquele amado, eu penso, diácono, precioso irmão, ali servindo a igreja, chegando à beira da morte para trazer para Paulo um donativo. E o que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa experiência de ver Epafrodito ali, ele diz no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ah, não alegrei pouquinho não. Não fiquei pouco feliz, mas fiquei muito feliz ao ver Epafrodito. Que grande alegria aqui mais uma vez vendo esse irmão. O que o apóstolo Paulo fala é que Epafrodito ali, com aquele donativo enviado pela igreja de Filipos para o seu sustento, para sustentar as suas carências e dificuldades, foi para Paulo como que um renovar do cuidado daquela igreja a favor de Paulo. A expressão aqui no verso 10, quando o apóstolo Paulo fala que mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, é uma expressão botânica. Quer dizer, a planta estava talvez aparentemente sem vida, mas agora com sua visita eu vejo brotar mais uma vez folhas e flores e rejuvenescer e ver vida. Onde eu talvez imaginasse ou por algum momento pensasse que não havia mais vida. Isto é, no seu amor para comigo. Aqui está uma evidência de que o amor da igreja dos filipenses ainda estava viva ou vivo para com o apóstolo Paulo. E por isso ele se alegra muitíssimo. O apóstolo Paulo, com isso, não quer ofender a igreja dizendo que eles não amavam mais o apóstolo Paulo, mas ele acrescenta, ele fala, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Isto é, eu tenho certeza, eu nunca duvidei, na verdade, do amor de vocês por mim. Mesmo passando anos, 5, 6, 7, talvez anos, sem uma palavra dessa igreja que outrora era tão atuante no cuidado para com o meu ministério. Muitos anos se passaram sem nenhuma palavra, mas eu não duvidava. Eu sei que apenas faltava oportunidade. No capítulo 2, verso 30 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo menciona que havia carência de socorro para com ele por parte daquela igreja. Mas agora essa carência foi sanada. Epafrodito estava ali. Uma grande e contundente demonstração de amor, amizade e verdadeira cooperação no Evangelho. Porém, o apóstolo Paulo, meus irmãos, precisa dar alguns esclarecimentos sobre de que maneira ele recebeu aquele donativo.
Ele precisa dizer que a sua grande alegria, em primeiro lugar, não é por causa do donativo em si. Ele não está de olho nas finanças ou nos presentes, não sabemos qual era a composição desse donativo, talvez alguma comida típica, algum dinheiro para ajudá-lo a pagar as suas despesas, não sabemos, mas ele diz, não é por causa disso que eu estou alegre. E nesse esclarecimento, a respeito de que maneira ele recebe o donativo, é que ele dá a grande lição do contentamento cristão. E ele diz, verso 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Algumas pessoas, alguns comentaristas não compreendem e pensam que talvez fosse até um pouco rude da parte do apóstolo Paulo dizer, eu recebi um presente, mas na verdade, saiba, eu não preciso dele. Na verdade, eu não tenho necessidade dele. Mas o que o apóstolo apresenta, meus irmãos, não é uma falta de delicadeza ou de etiqueta ao receber o presente, mas uma atitude verdadeiramente cristã e apostólica. Ele apresenta uma instrução espiritual diante daquela situação. Ele dá para nós o correto ou um modelo ideal de como devemos mostrar gratidão diante daqueles que nos sustentam. E ele apresenta a virtude do contentamento. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo aqui queremos considerar é a definição que ele dá para a sua postura contente em toda e qualquer situação. Quando ele diz aqui, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, essa palavra contente, o apóstolo Paulo quer dizer, eu já tenho suficiência. A palavra literalmente quer dizer, eu tenho autossuficiência. Eu estou suficiente em mim mesmo. Logo, eu não preciso nada externo a mim para me fazer alegre, satisfeito e feliz. Essa palavra aqui traduzida por aprendi a viver contente, que literalmente quer dizer autossuficiente, era aplicado na literatura grega a países que não precisavam importar bem algum de outros países para ter as suas necessidades supridas. Eram países autossuficientes, não precisavam de nada externo. O apóstolo Paulo diz assim, que ele vivia assim. Ele vivia em consequência da sua autossuficiência, com contentamento, satisfeito, sem ter verdadeira necessidade de nada para ser feliz. Logo aqui, quando a palavra é traduzida por contentamento, nós temos aqui uma tradução que descreve o efeito em Paulo de não sentir necessidade de bens materiais ou de circunstância alguma, seja ela qual for, para sustentar a sua alegria. Óbvio que o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que ele não tinha necessidades. O apóstolo Paulo, como eu, como você, tinha necessidades e ele claramente reconhece isso. O que ele está dizendo é que a sua alegria não depende da carência, da necessidade ou do suprimento da necessidade. A sua disposição interna, a sua postura e atitude, a sua firmeza espiritual é independente das circunstâncias. Afinal de contas, é isso que ele diz, não é? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Verso 12, ele detalha isso, ele fala, tanto sem ser humilhado e estar contente, como sem ser honrado e estar contente. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, com contentamento, como de fome, com contentamento. Assim de abundância, com contentamento, como de escassez, com contentamento.
Meus irmãos, quando olhamos a vida do apóstolo Paulo, não é isso que testemunhamos? Quando olhamos o livro de Atos e as suas cartas, não vemos um homem que de fato teve experiência de passar por todo tipo de situação, as mais difíceis, e sempre com o espírito inabalável, ou forte, ou fortalecido? Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo descreve um pouco das dificuldades que ele já tinha passado na vida, como apóstolo, como ministro. Ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Aqui está um homem que sabe o que é a aflição da vida. E em tudo isso nós vemos um homem amargurado, nós vemos um homem reclamão, de modo nenhum. O que vemos o apóstolo Paulo é alguém contente, satisfeito. Será que ele estava arrependido por ter seguido a Cristo e ter que pagar esse preço? De modo algum. O apóstolo Paulo faria tudo de novo. Mas também ele tem experiência de honra, fartura e abundância. A palavra não descreve tão detalhadamente a sua experiência de honra e fartura, como descreve a sua experiência de humilhação e fome, mas dá a entender que em alguns momentos também ele recebeu suprimento, em Filipos mesmo. Quando ele chegou para pregar em Filipos, Lídia, vendedora de púrpura, mulher abastada e rica, abriu as portas da sua casa para acolher o apóstolo Paulo, e certamente ali, em Filipos, o apóstolo Paulo teve experiência, seguindo a Cristo, do que é ser honrado, do que é gozar de fartura e de abundância. E em tudo isso, o seu coração não se apegava. E meus irmãos, essa deve ser a experiência de todo crente. Todo crente, ele é caracterizado pelo contentamento cristão como alguém que é desarraigado das coisas desse mundo. A aflição, seja humilhação, fome ou escassez, não é para o crente o fim do mundo. Não é para o crente o fim do mundo, a maior dificuldade dessa vida, não. Semelhantemente, o contentamento para o crente não deve ser abalado pela falta de nada. Nem a abundância também deve levar o crente a relaxar. Alguém poderia pensar assim: o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Na honra e na humilhação, eu não estou tão mal assim. Eu já aprendi metade da lição. Eu sei muito bem viver contente na honra, na abundância e na fartura. Eu só preciso aprender o outro lado. Afinal de contas, é fácil viver na honra, na fartura e na abundância. Mas se você pensa assim, você não entendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que o seu contentamento é satisfeito quando ele tem fartura, abundância e honra. E quando ele chega na humilhação, ele tem que lutar um pouco para não sucumbir. O que ele está dizendo é que o seu contentamento independe
dessas circunstâncias. A abundância, a honra, a fartura não é a base do seu contentamento. Não importa se você passou em um concurso público para promotor ou se você está na fila do seguro-desemprego, diz o apóstolo Paulo, eu experimento o contentamento. O salmista diz no Salmo 62, verso 10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Não deposite nisso o seu contentamento, mas aprenda a viver contente a despeito das circunstâncias. Quão difícil, não é? E qual o problema da falta de contentamento? O problema da falta de contentamento é que cultiva em nós um espírito de murmuração. Um espírito que acompanha aqueles ambiciosos segundo ao mundo, que reclamam e estão insatisfeitos diante daquilo que o Senhor lhes deu. Murmuração. Jeremiah Burroughs, puritano, que escreveu um livro baseado nesses versículos, uma série de 11 sermões só nesse versículo. Ele descreve o contentamento cristão como sendo algo doce, interno, calmo, uma atitude de espírito graciosa, que livremente se submete diante da sábia e paternal vontade de Deus em toda circunstância. Uma disposição doce, interna, calma, uma atitude de espírito gracioso ou graciosa diante das circunstâncias que Deus determina de forma sábia e paternal. E a murmuração é o contrário disso tudo, não é? Se a manifestação de um coração satisfeito é o contentamento, a manifestação de um coração insatisfeito é a murmuração, é o reclamar. Não é à toa que Paulo escreve para os filipenses, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Certamente aquela igreja estava vacilando nesse ponto, murmurando das dificuldades, das perseguições em Filipos. Havia perseguições naquele lugar, dificuldades. Certamente isso já estava fomentando a divisão na igreja que existia entre Vode, Sintique e sabe mais quem. A igreja não estava contente. O apóstolo Paulo falou para eles, não andeis ansiosos, mas agora ele dá o seu próprio exemplo. Eu estou contente em toda e qualquer situação, não murmuro. Você vê minha situação, você acha que é fácil? Numa masmorra, acorrentado a um soldado romano, aguardando sentença talvez de morte, tendo que pagar pelas minhas próprias despesas carcerárias, sem liberdade. Eu estou murmurando. Eu fico pensando que se pegássemos algum desses irmãos de Filipos, talvez, e trouxéssemos, teletransportássemos para o nosso contexto, para o nosso dia, eles vissem a nossa abundância entre mesmo os mais pobres, a nossa facilidade de vida, o nosso livre acesso à abundância de recursos espirituais, nossa liberdade de culto, as facilidades da tecnologia, da ciência, da medicina moderna, e ainda assim olhasse nossa atitude que murmura tanto, quão terrível seria o nosso testemunho. A murmuração é uma grande ofensa contra Deus. Foi a murmuração que fez perecer aquela primeira geração no deserto, que estava descontente com a provisão de Deus. Eles estavam insatisfeitos porque não tinham carne e cebola e os demais confortos da vida civilizada no Egito. Reclamaram. Reclamaram mesmo Deus estando com eles, mesmo Deus dando maná, mesmo Deus sustentando que as suas sandálias não envelhecessem, ignorando a provisão de Deus, mas desejando a segurança externa que o Egito poderia dar para eles.
que causa insatisfação na sua vida? O que rouba o seu contentamento? É a falta de um marido, uma esposa, falta de dinheiro, estabilidade financeira, um plano de saúde? Você seria satisfeito vivendo uma situação de grande instabilidade financeira? Se agora você perdesse o seu emprego e pela crise fosse obrigado a catar lixo para sustentar a sua família, você ainda poderia dizer com o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Você estaria contente na fome, na escassez, na humilhação, sendo humilhado, tendo a sua fama lançado na lama, o seu nome vilipendiado, como o do apóstolo Paulo foi muitas vezes? O que lhe rouba o sono? Paulo diz: eu sou indiferente a tudo isso. Eu tenho uma suficiência que o mundo não pode diminuir ou aumentar, e eu estou contente diante de todas as situações. Aí você pensa, como pode? O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. Eu sou eu. Como é possível, Paulo? Como é possível viver uma vida tão abnegada assim? Como é possível ter força para viver contente em toda e qualquer situação? E é aqui que está o segredo do contentamento. Pois, em segundo lugar, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que a sua autossuficiência, na verdade, é cristosuficiência. Pois ele diz no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo, no verso 11, ele diz que aprendeu a viver contente e usou a palavra que literalmente quer dizer aprendi a viver autossuficiente, ele está usando uma palavra um pouco controversa. Porque a palavra autossuficiente era uma palavra técnica que tinha um uso muito claro entre uma filosofia grego-romana chamada do estoicismo. Os estoicos eram pessoas que tinham uma ética espiritual totalmente distinta do cristianismo e propagavam como a fonte da felicidade humana ser indiferente, completamente indiferente à realidade externa. Pessoas que viviam desconexas da realidade. Eles pensavam: esse é o segredo da felicidade. Ignorar completamente as suas necessidades e fingir que elas não existem. Porém, o apóstolo Paulo diz: de modo algum. A minha suficiência, na verdade, é suficiência em Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. E para variar só um pouquinho só, o apóstolo Paulo mais uma vez aponta para Cristo como a fonte da sua vida cristã. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 4 a 5, o apóstolo Paulo descreve essa suficiência que ele tem em Cristo nos seguintes termos. 2 Coríntios 3, 4 a 5, ele fala: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade para ministrar a palavra, para ser um crente contente em toda e qualquer situação, não vem de nós mesmos, vem de Deus. E aqui está o segredo do contentamento. Cristo é a fonte do fortalecimento do homem. Não é o homem, não é o seu próprio braço, mas Cristo Jesus. Quão diferente do mundo, não é? O mundo diz: olhe para você mesmo. Você tem uma força interior. Você é capaz. Olhe para si mesmo, você tem valor. Até mesmo a igreja compra um pouco essa filosofia estoicista nos seus cânticos profanos, que não tem nada de cristão. Essa capacidade tem sua origem, diz o apóstolo Paulo, não em mim, mas em Cristo. É Ele quem me fortalece. Unido a Ele, eu tenho tudo.
Unido a Ele eu tenho força. Não para ignorar, não para fingir que a minha situação é difícil, mas para passar pela situação difícil fortalecido e satisfeito. Porque eu tenho Cristo. O puritano Jeremiah Burroughs, no seu livro sobre esse assunto, A Joia Rara do Contentamento Cristão, esse é o título do livro, ele diz o seguinte: um crente encontra satisfação em todas as circunstâncias, buscando força não nele, mas em outro, indo fora de si mesmo e indo até Jesus Cristo. E pela fé, agindo sob Cristo e tirando ou sugando de Cristo força e fortalecimento para a sua própria alma. E portanto é habilitado a suportar tudo aquilo que Deus colocar sobre ele pela sua providência, pela força que ele encontra em Cristo Jesus. Da plenitude de Cristo é que recebemos graça sobre graça. A força em Cristo Jesus, e aqui é importante para nós compreendermos isso, ele fala, a força em Cristo Jesus, não somente para nos santificar e nos salvar da condenação eterna e da lei pelo pecado, mas a força em Cristo Jesus para nos suportar debaixo de toda e qualquer aflição. E Cristo espera que o seu povo deposite sobre ele todo fardo, todo peso e toda dificuldade, para obter dele a força necessária. Não é isso que o Senhor Jesus disse também? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Venha até mim e sugue da minha vitória a força que você precisa para suportar as suas lutas e dificuldades. Quais são as suas lutas? Com alguma doença? Um filho rebelde? Um lar dividido? Estabilidade financeira? Insegurança com relação ao futuro? Solidão? Qual é a sua dificuldade? Vá até Cristo, encontre nele a força para suportar. Ele dá força ao cansado. Isaías 40, verso 29, diz assim, que o Senhor faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque estão no Senhor, porque depositam nele a esperança de conseguir a força. E meus irmãos, isso é muito importante, compreender a nossa dependência absoluta de Cristo para tudo, até mesmo para respirar. E se você não é crente, saiba, você está sozinho neste mundo. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor, como aquele que venceu por você, saiba, você irá enfrentar este mundo de aflições sozinho. Talvez agora você diga, eu não estou passando por nenhuma aflição. Esse sermão não tem nada a ver comigo. Estou passando por um momento tão bom, é ótima a minha vida, não estou preocupado com nada. A aflição irá chegar mais cedo ou mais tarde. Porque esse é um mundo de aflições. É um mundo difícil, viver não é fácil. Seja pela fome, seja pela solidão, seja pela escassez, seja pelo desprezo, pela perseguição, pela calúnia, pela doença ou pela morte. A aflição um dia baterá na sua porta e vai bater com força. E saiba, você é fraco. Sua constituição é pó. E se você não tem Cristo, você enfrentará tudo isso sozinho, mas Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não tenho medo de nada, não tenho dificuldade alguma, porque o Senhor está comigo, e por isso eu posso passar pelo vale da sombra da morte, porque a sua vara e o teu cajado me consolam. Algumas pessoas usam esse versículo fora do contexto.
Tudo posso naquele que me fortalece. Pensam, posso todas as coisas. Posso conseguir realizar todos os meus sonhos, todas as minhas ambições. Distorcem completamente o sentido do verso. Um verso que é usado para fomentar contentamento é usado impiamente para fomentar a virtude mundana da ambição. Ah, eu posso passar nesse concurso porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso conseguir essa promoção porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é esse o sentido da palavra. Longe disso. O sentido da palavra não é tudo posso conseguir naquele que me fortalece, mas tudo posso suportar naquele que me fortalece. Seja a aflição qual for, Deus me sustenta. E essa é a boa notícia. O apóstolo Paulo, ele passou muitas vezes por essa situação, não é? Uma que evidencia de forma clara ou ilustra muito bem esse princípio. É quando o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 12 o seu espinho na carne. Os irmãos devem se lembrar, a aflição não descrita para nós, não detalhada, não sabemos exatamente qual era a natureza dessa aflição, mas ele relata como um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que foi enviado para lhe afligir de alguma maneira. E é dito que ele pediu a Deus que tirasse. 3 vezes. Certamente com grande clamor e intercessão. E o que o Senhor respondeu para ele foi: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, te é suficiente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha força é dada para quem é fraco. Eu dou asas de águias para o cansado e que não tem nenhum vigor, como diz Isaías. O apóstolo Paulo acrescenta: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se gloriar na fraqueza, meus irmãos, é reconhecer claramente que ele não tem força alguma de si mesmo para suportar as aflições. Se ele tivesse arrogância e apontasse para a sua força, para o seu vigor, para a sua estatura espiritual, seja o que for, ele iria cair. Como Pedro caiu. Ah, Senhor, até a própria morte seguirei, de modo nenhum te negarei. Puf, caiu. Mas o apóstolo Paulo fala: eu me glorio na fraqueza. Eu assumo, sem vergonha nenhuma, de que eu não tenho força nenhuma em mim mesmo. Quão distante isso é do mundo, não é? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O verdadeiro poder que me sustenta em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa que o apóstolo Paulo não tinha nenhuma ambição. Ele não tinha ambições mundanas. Mas ele tinha uma ambição: conhecer a Cristo. É isso que ele disse no seu testemunho no capítulo 3. Que ele considerou todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual ele perdeu todas as coisas e as considera como refúgio para ganhar a Cristo e conhecê-lo e ser achado nele, para conhecer o poder da sua ressurreição, se conformando com os seus sofrimentos e com a sua morte. Conhecendo a Cristo, o apóstolo Paulo sabia o segredo do contentamento. Não está em mim, não está em você, não está no mundo, não está no plano de saúde, não está no concurso público, não está no governo, não está em papai e mamãe. A segurança está em Cristo Jesus. Uma coisa bela que você vê nas Escrituras é você comparar o testemunho de santos diferentes da Bíblia e ver como se assemelha. Você pega Paulo e pega Davi e vê o como eles são parecidos. E não é isso que Davi fala no Salmo 4, o salmo que cantamos há pouco? Verso 7 do Salmo 4, Davi fala: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor,
me fazes repousar seguro. Só tu, Senhor, só tu, Jesus Cristo, certamente Davi compreendia. Algo do Messias. Só Cristo Jesus é que me dá sono de noite e que me dá mais alegria na minha escassez do que naquele lá cheio de pão e vinho. É como se Davi pudesse dizer, sim, Paulo, amém, tudo posso também naquele que me fortalece. Você pode dizer com o apóstolo Paulo, com Davi, você pode se juntar a esse coro de santos e dizer, tudo posso naquele que me fortalece, que Cristo Jesus é a sua força, é a sua vitalidade, e não as coisas desse mundo, não o Egito desse mundo. Aí você pode dizer, para Davi e Paulo é fácil. São homens de eminente fé. Homens segundo o coração de Deus, vaso escolhido por Cristo Jesus, pessoas diferentes. Para ele é fácil. Para o apóstolo Paulo não foi fácil. Esse é o nosso terceiro ponto. O aprendizado do contentamento. Pois veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, eu já sei desde que eu nasci a viver contente em toda e qualquer necessidade. Não é isso que ele diz, não é? Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi algo que eu precisei aprender. Foi algo que era difícil para mim, mas que pela graça de Deus eu aprendi. Meus irmãos, existem coisas que nós não precisamos aprender. Nascemos sabendo. Uma criança nasce sabendo mamar. É um mistério, é maravilhoso ver como Deus colocou na sua criação, especialmente no ser humano, instintos e conhecimentos inatos que não é necessário ensinar. Infelizmente, não é necessário ensinar a criança a fazer birra, ela já sabe. Mas tem coisas que é preciso ensinar. E ensinar a duras penas. Ensinar bons modos e educação e submeter-se à vontade dos seus pais aos filhos é difícil. E a mesma coisa poderíamos dizer a respeito da nossa vida espiritual. Para o homem natural, crente ou descrente, aprender a depositar a sua total confiança e satisfação em Jesus Cristo não é algo natural. Ele precisa aprender. O homem, por natureza, ele busca aquilo que é visível e não corre para Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz, eu tive que aprender. Eu precisei passar, a palavra quer dizer isso, eu precisei passar por um treinamento para aprender a viver assim. Existe uma palavra aqui ainda mais especial, que eu penso que não foi muito bem traduzida nessa Almeida atualizada. Quando ele diz no verso 12, que diz assim, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Essa palavra experiência, literalmente, quer dizer, eu já fui iniciado, ou já passei pelo processo de iniciação para conhecer um mistério. A melhor tradução, a nova versão internacional, diz o seguinte, aprendi o segredo para viver contente. É um segredo. De fato é um mistério que precisamos de um processo de iniciação para compreender e para, de fato, viver assim. Não é algo natural. O homem, por natureza, não corre para Cristo, mas corre para seguranças carnais, em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação, de fome ou de fartura, um homem naturalmente corre para as coisas desse mundo, e não para aquele que pode prover todas as coisas. Uma passagem, ou algumas passagens que sempre me intrigaram, mas que mostra essa dificuldade do coração do homem, são os relatos da multiplicação de pães nos evangelhos. Eu sempre tive alguma dificuldade de compreender essa passagem. Porque os irmãos devem se lembrar, houve a primeira multiplicação de pães. E é natural compreender a atitude dos discípulos quando diante daquela multidão de milhares de pessoas ficassem perplexos e não compreendessem como iriam alimentar aquela multidão. Nunca aconteceu isso antes. O Senhor ainda não tinha feito aquele milagre. E podemos até compreender. Eles perguntarem,
Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como vamos alimentar essa multidão? E o Senhor, sabemos, multiplicou e alimentou todo mundo. E sobejou. Porém, capítulo seguinte, isso aconteceu em Mateus 14. Mateus 15, capítulo seguinte, de novo, mesma situação. Uma multidão, Jesus, com aquela multidão no deserto. O que você vai imaginar? Que os discípulos agora já sabemos o que fazer. Já aprendemos o segredo de depender de Cristo. Vamos correr para Ele. Ele que alimenta o seu povo. Mas não. Quando o Senhor Jesus manda os discípulos alimentarem o povo, eles perguntam, Mateus 15, 33, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? De novo. Por quê? Perguntar de novo. E como se não bastasse. No capítulo seguinte, Mateus 16, o assunto de pães vem à tona novamente. Está com o Jesus com os discípulos no barco, esqueceram de comprar pão, trouxeram apenas um pãozinho. O Senhor Jesus fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus, e aí eles pensam, e o Senhor Jesus está preocupado porque ele não trouxe pão. Aí não comprou pão, e agora? O Senhor Jesus, não compreendeis ainda. Você não lembra que eu multipliquei pão 2 vezes? E que eu não estou falando de pão aqui nenhum? E que se dependesse de pão, eu daria? Não é estranho? Tantas vezes os discípulos se comportando da mesma maneira, isso revela, meus irmãos, uma coisa. Revela que o coração do homem é lento para correr para Cristo. Em toda e qualquer situação. Tem dificuldade, é aquilo que chamamos de dura cerviz, ou popularmente no nosso contexto, de cabeça dura. Cabeça dura é aquele que erra na mesma coisa várias vezes. Bate a cabeça no mesmo ponto várias vezes. E que ponto é esse? É o ponto da incredulidade. O Senhor Jesus se mostra como aquele que supre, aquele que é a fonte de toda boa dádiva, todo dom perfeito, e o povo, na incredulidade, não aprende a ter contentamento nele. Corre para as seguranças desse mundo. O apóstolo Paulo é um segredo, porque é difícil para o homem. É necessário fé. Mas eu já aprendi esse segredo, eu já aprendi esse mistério. Fui treinado pela escola da vida, do Espírito Santo. O próprio Salomão reconhece essa dificuldade que o homem tem de viver independente das circunstâncias, e ele diz, ele pede a Deus, em Provérbios 38, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Salomão estava reconhecendo, é difícil para mim, eu tenho um coração incrédulo, não me faça passar por provações. Pois Paulo diria, eu já aprendi o segredo a viver contente em toda e qualquer situação. Na fatura não blasfemo Deus, na pobreza não vou roubar e negar o Senhor. Pois eu já aprendi o mistério da fé, de viver em Cristo. Eu conheço o meu coração, ele é fraco sim, eu me glorio na fraqueza, mas mais do que gloriar-me na minha fraqueza, eu glorio em Cristo Jesus, que me fortalece. Logo é uma arte que deve ser aprendida. Por isso o puritano Jeremiah Burroughs chama o contentamento cristão de a joia rara do contentamento cristão. Porque poucos, mesmo crentes, desvendaram esse mistério. Vão para Cristo para perdão de pecados, glória a Deus por isso, mas não vão para Cristo nas aflições da vida. E vivem como ímpios. Por último, meus irmãos, precisamos considerar de que maneira podemos então aprender esse contentamento. É Cristo. É Cristo, esse é o segredo, mas como aprender a correr para Cristo? Em toda e qualquer situação e viver contente em todas as situações. Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso compreender que esse é um exercício de fé. É um exercício de fé. O contente em toda e qualquer situação não é um homem fraco na fé, não é um homem de pequena fé, não é um homem constante em todos os seus caminhos, mas é um homem de fé que olha firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus.
É um ato da fé, de crer nele. E de crer no quê? Obviamente em Cristo Jesus, mas em vários aspectos de Cristo Jesus. Primeiro, fé na certeza da soberania e poder de Deus e Cristo Jesus. Em saber que todas as coisas foram ordenadas e são ordenadas por Deus. Às vezes a gente pensa que Deus ordena as coisas grandes da história. Ele ordenou a crucificação, e o mar se abrir, e os grandes eventos. Mas que Deus está alheio dos detalhes da nossa vida. Pois a palavra diz que até a nossa respiração é nele. É nele que temos a nossa existência. E até respiramos. Deus não está alheio a absolutamente nada da nossa vida. Aliás, é ele que ordena tudo da nossa vida. Crer nisso é o primeiro passo do contentamento cristão. Segundo, a fé precisa conhecer ou ter a certeza de que Deus conhece e supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso Pai celestial. Ele é o Todo-Poderoso, mas aquele que tem o bem do seu povo sempre em vista. O Senhor Jesus, recriminando a atitude ambiciosa do mundo, em Mateus 6,32 ele fala, porque os gentios, com respeito à preocupação que eles têm as coisas deste mundo, ele fala, porque é os gentios que procuram todas estas coisas. Poderíamos parafrasear e dizer, pois é os gentios que ambicionam por todas essas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, sabe do que tendes necessidade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele garantiu que há de prover toda a sua necessidade. Tudo aquilo que você precisa, Ele vai dar. Por que vivemos acovardados ainda? Mas também é fé na soberania de Deus, no Deus que conhece as nossas necessidades e supre as nossas necessidades, mas também fé na certeza de que Deus ordena todas as coisas para o nosso bem, inclusive as aflições. Tudo que acontece, meus irmãos, não é por acaso, mas Deus sabe do que a gente precisa. Ele manda aflição por medida, feita para você, por encomenda, sabendo do que você precisa e para o seu bem, isto é, se você está em Cristo. Inclusive a fome, inclusive a aflição, não foi isso que o Senhor fez com o povo no deserto? Quando Ele diz que eu humilhei vocês e eu os fiz passar fome. Deus fez a fome e a humilhação do povo no deserto, tem sua origem em Deus, mas com que propósito? Para aprender que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para aprender o que o Paulo fala, que a minha graça te basta. Para aprender o que Davi vai falar, que durmo e pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Porém, veja que mesmo o Senhor fazendo passar fome e humilhando o povo no deserto, Ele fala, eu mandei também o maná. E sustentei as suas sandálias nos pés para que não envelhecessem. Veja como Ele é gracioso. Ele manda fome, mas Ele supre também as nossas carências e nos fortalece. Como saber que Deus deseja o nosso bem? Ele não já enviou o seu Filho? A cruz não é a maior prova? Tendo enviado o seu Filho, feito morrer por nós, acaso não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Tendo entregado o seu Filho, a morte do seu Filho é a maior prova que Ele deseja o nosso bem, para a nossa fé se amparar. Mas também, em quarto lugar, é fé na certeza de que as coisas dessa vida são passageiras e que as coisas espirituais são de valor infinitamente superior. Temos ambições pelas coisas dessa vida, preocupações com as coisas dessa vida, mas elas vão passar, diz a palavra. Elas não têm valor eterno. O que vale é o temor do Senhor. Salomão, em Provérbios 15, diz, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. O temor do Senhor vale mais do que fartura, diz Salomão.
As coisas espirituais têm mais valor do que as coisas terrenas. E é melhor ter pouco. É melhor viver na simplicidade, mais rico espiritualmente, temendo a Deus, fé fortalecida em Cristo, do que viver na abundância, onde não há amor e há ódio. Mas há também fé na certeza da esperança celestial, de que nós somos herdeiros de todas as coisas. Para que ambicionar as coisas dessa terra agora, se as coisas dessa terra, renovadas e purificadas do pecado, um dia serão entregues a nós? Uma vez o Senhor tem nos dado o privilégio de viajar e conhecer várias partes do mundo, mas quando eu vejo alguma pessoa desfrutando de algo que eu não posso, ou não tenho, ou não vou, tão cedo ou nunca nessa vida, eu penso, eu não preciso ter inveja, pois um dia eu irei muito melhor do que ele. Eu irei viajar, conhecer o mundo, talvez na companhia do Senhor Jesus Cristo. A terra será restaurada, renovada, não vai ter dia chuvoso, por assim dizer. Não vai ter estresse, dificuldade. Basta um pouco de paciência. E seremos herdeiros de todas as coisas juntamente com Cristo. A minha ambição é muito maior do que a desse mundo. É isso que o apóstolo diz, mais uma vez, em 2 Coríntios 4,16, anote essa referência. 2 Coríntios 4,16. Diante das dificuldades, Paulo diz, por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Coisas que se veem, veja a fé aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui o apóstolo Paulo dando o segredo do contentamento dele. Pela fé eu me olho como herdeiro juntamente com Cristo. E ambiciono coisas eternas e celestiais, não coisas passageiras e segurança deste mundo. Mas aqui está, meus irmãos, a base. Eu dei para vocês algumas doutrinas ou verdades bíblicas que a fé deve se apoiar. Soberania de Deus, Deus conhece todas as coisas, ordena todas as coisas para o nosso bem, o valor das espirituais, que as coisas espirituais é superior ao valor das coisas terrenas, temos uma herança celestial, e tudo isso é verdade. Mas quer saber? Você só vai aprender o mistério da piedade, o mistério do contentamento, ou o segredo do contentamento. Você só vai ser treinado para viver contente em toda e qualquer situação, é passando pelas dificuldades. A fé, ela é exercitada pela experiência. E você acha que o apóstolo Paulo aprendeu isso sentado numa cadeira, no conforto do seu lar, mimado? Ele aprendeu isso vivendo as dificuldades. Batendo cabeça, certamente, às vezes, no muro da incredulidade, mas também aprendendo a confiar em Cristo. E comparando as experiências, quando eu bato cabeça eu sofro, quando eu corro para Cristo eu sou fortalecido, ó. E pela experiência ele vai vendo que o Senhor é bom. Ele vai provando e vendo que o Senhor é bom, como diz o salmista. Porque ele clamou e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. É na experiência, é no fogo da aflição e da tribulação que nós aprendemos o contentamento. Aprendemos, em outras palavras, a exercitar a fé. A fé é exercitada ali, no campo de batalha. E é essa a grande dificuldade. É essa a grande dificuldade. Porque a verdade é que muitos crentes mesmo não estão dispostos a ir para o campo de batalha para exercitar a fé. Diz que confia em Cristo, mas também confia nas tranqueiras desse mundo. E preferem viver vidas confortáveis e tranquilas, protegidas pelos seguros dessa vida, do que se lançar no trabalho de Deus com confiança e fé. Não se entregam de coração. Coração dúbio. Confia em Deus, mas confia na força do seu braço.
Poucos estão dispostos a passar pela dura e difícil escola da vida da fé para ser graduado com a graça ou a joia rara do contentamento cristão. Por isso o puritano fala, é uma joia rara, e poucos são condecorados com ela. O resultado? Igreja cheia de crente mimado. É uma contradição de termos, porque o crente, ele é por natureza alguém valente e corajoso. A fé leva a ousadia e a coragem para enfrentar o Deus Santo pelo sangue de Cristo, mas enfrentar também as aflições da vida. O crente mimado, ele não enxerga a relevância de Cristo em todas as áreas da sua vida. Ele vê Cristo claramente nas questões espirituais, pecado, perdão, santidade e tal, mas não vê Cristo nas áreas da sua vida. E assim pensa igualzinho ao mundo. Crente mimado se comporta igualzinho ao mundo. Ele anda ansioso e preocupado igualzinho ao mundo e lança a mão dos mesmos recursos do mundo para curar ou para acalmar as suas preocupações. Pois o salmista diz no Salmo 119, verso 71, foi bom para mim ter passado por aflição, pois eu aprendi os teus preceitos. Aprendi não foi só estudando, não. Não foi só lendo os preceitos, não. Eu aprendi os preceitos passando pela aflição e não fugindo da aflição, não correndo para o Egito. O próprio Tiago também diz, meus irmãos, terem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você deseja contentamento cristão? Deseja uma fé madura e fortalecida? Deseja Cristo lhe fortalecendo em toda e qualquer situação? Então deixe de ser um crente mimado. Saia da zona de conforto. E exercite sua fé em todas as áreas da vida. Ande pela fé e não pelo que vê, como diz o apóstolo Paulo, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Deixa eu lhe perguntar uma coisa em conclusão. Quando foi a última vez que Deus te decepcionou? Quando foi a última vez que você correu para Cristo e Ele não te fortaleceu? Quando foi a última vez que você ficou desamparado nas mãos do Cristo, Redentor, ressurreto, Rei dos Reis, Senhor da Glória? Em que ponto específico Cristo é insuficiente para as suas necessidades? Em que mesmo Cristo não lhe satisfaz? Ou Cristo é inferior às coisas do mundo? Não cantamos no Salmo 20 aqui? A nossa confiança não está em carros e cavalos, mas no nome do Senhor? Por que depositamos a nossa confiança em carros e cavalos? Quando foi que o Senhor lhe desamparou? Na batalha. Jamais desamparou Israel. O que desamparou o povo foi o seu próprio coração incrédulo. Crentes mimados, batendo a cabeça na incredulidade. Mesmo ponto. Dá-me pão, Senhor, dá-me pão. Vou comprar pão. Diante daquele que pode multiplicar pães e peixes. E que prometeu que haveria de suprir todas as nossas necessidades e nos sustentar nas nossas fraquezas, e estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ser para nós o baluarte, socorro bem presente na hora da angústia, escudo forte, o nosso Senhor. Que possamos aprender na escola da aflição, assim como Paulo, na humilhação e na honra, na fartura e na fome, na abundância e na escassez, aprender a correr para Cristo, para ter força em toda e qualquer situação, e andar assim em pleno contentamento. Que o Senhor nos dê graça. Amém.